Rapaz, Lucas Togneri, Leão, né? Togneri tá aí, ó. É, Ah, é. tá. Primeira vez que ele fala aí. Acho que ele nunca É, mandou uma mensagem no chat e nem nunca abriu o microfone, né? legal, legal. Não, poucas pessoas falam que vocês são muito antissociais. Eu sou uma pessoa, eu sou uma pessoa extremamente social, você pode ver pela minha fisionomia. Não assusto ninguém, gosto de conversar com todo mundo, mas ninguém fala comigo, cara. Porra, tô triste. Ah, o Célio saiu e voltou. Então vamos lá, gente. Tá, porque nem no início. É. Bom, a aula passada a gente conversou sobre lei de Gauss, fluxo de campo elétrico, densidade de fluxo elétrico e etc, né? Eu vou começar a falar hoje um pouquinho de condutores isolantes, né? Na próxima aula a gente volta a falar de potencial elétrico, e porque eu resolvi aqui adiantar esse conteúdo de condutores isolantes por ter uma pegada mais prática aí de aplicação, uma coisa mais do dia a dia também, né? Não tem tanto cálculo, mas é mais discussão física e acho que vale a pena até para poder ter essa abordagem nesses dias mais remotos aí, tem uma pegada mais light um pouquinho aí, mas também é interessante até para gente ver algumas aplicações dos conceitos, né, de eletromag no dia a dia. Tá? Bom, é, em alguns materiais, aí, como os metais, por exemplo, cargas elétricas elas vão poder se mover de forma livre, né? São os chamados elétrons livres. E esses metais onde os elétrons eles conseguem se mover de forma livre, a gente chama isso de materiais condutores, tá? Já outros materiais eles apresentam uma resistência, nem posso falar a palavra resistência, né? Eles dificultam o movimento desses elétrons livres ou até mesmo não há o movimento, como por exemplo o vidro, a borracha, plásticos, tá? E esses caras podem ser os chamados isolantes, tá? Onde eles realmente os elétrons não conseguem de forma nenhuma se movimentar, né? A gente vai entender como isso é possível. Existe alguma coisa ligada muito aí à física quântica, né? Exatamente pela questão de energético dentro do material, bandas de energia dentro do material ou então não condutores ou semicondutores também, que é outra terminologia que a gente usa bastante. Na área de microeletrônica, semicondutor tem uma importância muito grande. A gente vai entender por quê, porque não condutores, e sim semicondutores, né? Então a ideia é a gente entender por que a gente tem essas particularidades, né, do uso do semicondutor e não do condutor em si dentro da microeletrônica, né? Então, se eu for olhar os materiais, eu vou classificar esses materiais basicamente nesses três grandes grupos, né, de condutividades. Eu tenho os condutores, que permitem que os elétrons livres consigam se mover. Não quer dizer que eles vão mover sem nenhum tipo de resistência, eles vão ter resistência. Tanto que a gente estuda a resistência de materiais, do movimento dos elétrons materiais, isso gera calor, né? Vocês já devem estar cientes que dependendo do tipo da intensidade de corrente, frente à área transversal do condutor, pode gerar mais calor ou não, e mais parte de projeto elétrico em geral, tá? Bom, o que define então a questão da condutividade para a gente é exatamente a própria natureza elétrica aí dos átomos em geral, né? Pessoal, quem está com dificuldade de visualizar aí o material compartilhado, eu estou gravando também, tá? Depois eu subo para vocês. Eu estou gravando, eu estou compartilhando o PowerPoint diretamente dentro do próprio Teams, né? Tem uma otimização aí para poder ficar melhor. O Vacari saiu fora da sala de reunião. O Vacari voltou. O pessoal fica saindo e voltando, né? Incrível. Se a gente for olhar a questão, o que vai nos dizer se é condutor ou não, é exatamente a questão da natureza atômica, né, dos materiais, assim, condutores e isolantes, né. Quando a gente for olhar um átomo, como está aí no diagrama, o átomo ele contém um núcleo, tá, composto por nêutrons e prótons, e aí você pode pensar, nossa, mas existe um princípio aí da cargas iguais se repelem, né.
então os nêutrons estão ali para manter os prótons juntos, colados. Não, nada a ver isso não. Mas porque existem outras forças na natureza que vai muito além da força eletromagnética. Né? Quando você trabalha você tem as forças gravitacionais, as forças eletromagnéticas, mas você tem as forças nucleares fortes e as forças nucleares fracas. Essas forças elas são tão intensas dentro do núcleo que ela consegue sobrepujar a repulsão eletromagnética. Né? Porque os prótons, a tendência é que os prótons se repelem e eles não se repelem. Ok? E assim como também os elétrons acabam não caindo dentro para de mexer na porra do slide aí, ô caramba. E acabam correndo risco. Por que os elétrons não caem então dentro do núcleo, não são atraídos para dentro do núcleo? Porque existem coisas a nível quântico que impedem que isso aconteça. Ok? Então, assim, esquematicamente falando, a gente tem o núcleo composto por prótons e nêutrons e os elétrons ali em torno do átomo ali, que isso aí, na realidade, isso aí é um esquema mais didático. Não é bem assim que acontece na natureza, né? Os chamados orbitais atômicos aí, como a gente vai ver lá de Linus Pauling, na realidade são áreas de energético onde eu tenho a maior probabilidade de encontrar os elétrons ali, tá? Os prótons e nêutrons estão compactados no núcleo central, e assim eles agregam e formam ali o núcleo, de acordo com as interações nucleares fortes e fracas, e os elétrons ficam ali orbitando esse núcleo, né? Mas assim, a gente tem esse esquema aí, mas uma forma mais didática, mas na realidade assim, são áreas onde os elétrons vão estar mais probabilisticamente serão encontrados. Na verdade, se a gente for olhar um átomo mesmo, é como se fosse uma nuvem ali em torno do núcleo. Seguindo. Então, quando os átomos de um condutor, por exemplo, o cobre, eles ficam juntos, então eu estou montando a liga de cobre ali, vou formar uma rede cristalina, vou formar um sólido, alguns dos elétrons eles não ficam ligados, digamos, ao núcleo de cada um, né? Eles passam a ser livres para percorrer o metal. Então eu tenho lá um átomo de cobre que se liga a outro átomo de cobre, formando uma rede cristalina, formando ali uma liga metálica. A gente vai entender que esses elétrons eles vão ter um ganho energético que vai fazer com que eles possam andar pelo condutor, né? Viajar pelo condutor. Tá? Esses são chamados elétrons de condução. E numa liga metálica, num condutor, existem muitos elétrons disponíveis para andar, ou seja, para viajar, para conduzir. Tá? Já num isolante, esses elétrons livres são muito poucos, tanto que o próprio termo é isolante, então ele acaba não conduzindo a corrente elétrica. Então, como é que forma um condutor? Exatamente assim, vou pegar átomos, por exemplo, átomos de metais, átomos de materiais condutores, formo ligas com eles, formo uma rede que a gente chama de rede cristalina. Esses átomos vão estar organizados numa rede. Esses elétrons, como eu estou combinando átomos aqui para formar a rede, esses elétrons eles acabam tendo um ganho energético, né? Eles vão mudar a faixa energética dentro da distribuição quântica de energia, e aí eles passam a ocupar uma classe de elétrons, vamos dizer assim, que eles têm a liberdade de se movimentar pela rede cristalina, pelo sólido cristalino, pela liga metálica ali, pelo condutor, tá? Em materiais condutores, tá? Esses elétrons eles surgem em abundância, então eu consigo fazer com que eles se movimentem pelo condutor, caracterizando assim a corrente elétrica, tá? Já em materiais isolantes, não, isolantes são pouquíssimos elétrons que têm a disponibilidade de se movimentar pela rede cristalina, pelo sólido, e então eu não consigo estabelecer corrente ou fluxo de elétrons por esses materiais. Eu não sei, só um instantinho aqui voltar. Bom, semicondutores, eles vão estar mais ou menos ali no meio termo, tá? Entre esses dois caras aí, especificamente, tá? Os semicondutores envolvem uma classe de materiais aí disponíveis na natureza, como silício, germânio, por exemplo, né? Eles estão entre os condutores e entre os isolantes. Então, os elétrons de um átomo, o que acontece a nível quântico, e aí por isso que o termo é mecânica quântica, física quântica.
os elétrons, eles, assim como qualquer outro tipo de partícula quântica, elétrons, prótons, nêutrons, leptons, quarks, e assim vai, eles não podem ter qualquer nível energético. Tá? Existem gradações ou graduações de energia ou quantas de energia que essas partículas podem ter, por isso que se chama física quântica. Existe um modelo, o modelo da teoria atômica de Bohr e um princípio de exclusão de Pauli, que organiza esses elétrons em níveis energéticos muito bem estruturados dentro do átomo. Né? Quem lembra aí da química do ensino na época do meu ginásio, do ensino aí, primeiro, segundo, terceiro ano, para quem estava antes de chegar na faculdade, lembra lá dos orbitais atômicos, camada 1s, 1, 2s, 3s, etc. Nada mais é do que níveis quânticos mesmo, ou seja, faixas quânticas, onde esses elétrons podem ocupar esses termos energéticos. Então, para um elétron sair do nível 1s para o 2s, eu tenho que dar uma energia suficiente que ele consiga fazer esse salto, migrar. Não é qualquer nível energético que eu faça isso. Não é qualquer quantidade de energia que faz com que ele faça esse tipo de salto. Que ele se localize, por exemplo, lá na camada 5F ou na camada 6D. Então existe sim uma graduação energética onde eu vou localizando esses elétrons de acordo com a energia que eles têm. Tá? Por isso que ele chama física quântica, porque eu tenho quantas de energia. Ou seja, a energia ela não é contínua, igual na mecânica clássica, que é a nossa mecânica do dia a dia. Então eu tenho 10, 2, 11, 11,5 joules de energia. Não, ali eu tenho compartimentos específicos energéticos que os elementos podem ter. Bom, quando a gente olha uma rede cristalina, um metal, existem bandas. Então é como está escrito aí no material. Então quando os dois átomos se aproximam em uma ligação química, né, eles se ligam quimicamente, existe uma sobreposição dos níveis energéticos e aí surge uma faixas energéticas ali, tá? E aí, à medida que eu vou tendo várias ligações dentro de uma rede cristalina, dentro de uma liga metálica, dentro de um sólido, dentro de um líquido, etc., eu vou ter novos níveis energéticos possíveis, que aí nesse caso, como eu não estou mais falando de um átomo, e sim de uma rede, a gente fala isso de banda de energia, tá? Então eu tenho a chamada banda de valência, que é onde os elétrons são elétrons que praticamente vão estar ligados aos seus átomos e núcleos deles ali. Existe a chamada banda de condução. A banda de condução, os elétrons que estão nesse nível energético que compõe a banda de condução, eles podem se movimentar pelo metal, ele pode se movimentar pela rede cristalina. Então eles podem viajar, né? Se eles se movimentam, são cargas em movimento, eu tenho corrente, ok? Só que entre a banda de valência e a banda de condução, existe uma banda intermediária que é chamada gap ou banda proibida ou prohibited band, que é exatamente como se fosse um buraco entre a banda de valência e a banda de condução. Então, para o elétron poder sair da banda de valência e ir para a banda de condução e assim poder se caracterizar como poder viajar pelo condutor, ele tem que ter uma energia suficiente para poder sobrepujar essa banda, esse gap aí, essa banda proibida. Porque se ele não tiver energia suficiente para poder passar para a banda de condução, ele permanece na banda de valência, tá? E o material isolante, o salto ou a energia necessária que você tem que dar para um elétron para ele sair da banda de valência para a banda de condução é de mais ou menos 6 elétron-volts, que é muita coisa, não é pouca coisa, tá? Então, assim, já tem que dar muita energia para o elétron para ele sair dessa situação de banda de valência e migrar para a banda de condução, ok? E aí poder conduzir. Todo material isolante ele pode em algum momento conduzir? Alguns podem. Então, por exemplo, o ar ele é isolante, tá? Por natureza. Só que se eu conseguir estabelecer um campo elétrico com uma intensidade tão elevada que eu consiga fazer com que esses elétrons que estão na banda de valência ali do ar consiga pular para a banda de condução, ele passa a conduzir.
É o que acontece, por exemplo, nas descargas elétricas atmosféricas, nos raios. Então eu tenho a formação de campos elétricos de altíssima intensidade, faz com que essa não condutividade do ar seja quebrada e aí eu tenho condutividade no ar, tá? Outros materiais que são isolantes, eles têm uma grande dificuldade que os elétrons saiam daqui para cá e eu vou dando energia, ele derrete, mas não conduz, porque o material desagrega primeiro antes de virar condutor. Se a gente for olhar os semicondutores, que é o que está ali ilustrado no meio da imagem, vocês vão ver que a banda proibida dele, o gap, é na ordem de 1 eV, ou seja, ele ainda apresenta um nível de dificuldade para que os elétrons saiam da banda de condução e passem para a banda saiam da banda de valência para a banda de condução, mas esse buraco não é tão grande, tá? Esse salto não é tão grande. Então eu consigo ali de forma até mesmo controlada poder, à medida que eu vou dando um pouquinho mais de energia, aumentar ou não a corrente dentro de um semicondutor, tá? Isso aí é interessante dos semicondutores, porque diferentemente dos condutores, que é a terceira imagem aí, o terceiro gráfico, a banda o gap praticamente não existe, tá? A banda de condução ela é grande e os elétrons facilmente passam da banda de valência para a banda de condução com mínimo de energia e você passa a não ter um controle desse fluxo de elétrons entre a banda de condução e a banda de valência. Então, por isso que na microeletrônica se trabalha muito com semicondutores, porque com semicondutores eu consigo controlar melhor esse fluxo, eu consigo fazer um processo de dopagem, então eu pego um metal ou um isolante e insiro ali dentro elementos semicondutores dentro dele, então ele vai ter áreas que eles conseguem conduzir, né? E aí eu consigo melhorar, eu consigo ter semicondutores de um tipo bem específico que eu necessite aí dentro do meu material, tá? Então, pessoal, está aqui de forma aquela imagem mesmo, representando aqui as bandas energéticas para vocês, né? 1 elétron-volt equivale a 1,6 vezes 10 a menos 19 joules, que para um elétron é muita coisa, tá? 6 elétron-volts é 6 vezes isso aí, assim, quanticamente falando, é bastante energia, não é pouca energia, que tem que ser dedicada aí ou passada para os elétrons para poder trabalhar em cima desse cara aqui, ok? Deixa eu fechar o chat aqui. Então, assim, a gente tem toda essa parte de quântica da coisa. Então, ou seja, se um material é isolante, se ele é um semicondutor, se ele é um supercondutor, né, que é basicamente materiais que não apresentam nenhum tipo de resistência à viagem dos elétrons dentro dele, isso está muito ligado à questão da física quântica mesmo, tá? Então, por exemplo, átomos de silício, carbono, germânio, eles têm, por exemplo, 4 elétrons na última camada deles, tá? E aí, se eles se ligam lá, eles formam as chamadas ligações covalentes e tretavalentes, aí qual é o exemplo que está no esquema de vocês aí, tá? Quando essas ligações estão num cristal, ou seja, no material que tenha silício, carbono ou germânio, elas são quebradas pela energia térmica mesmo que os elétrons adquirem de acordo com a temperatura, ou seja, à medida que a temperatura aumenta, surgem elétrons livres e esses elétrons começam a viajar aí dentro do material, né? E eu consigo, inclusive, calcular a densidade dos elétrons versus buracos, porque quando um elétron ele sai da camada de valência e passa para a camada de condução, ele larga um buraco para trás, tá? Ele deixa um íon para trás, ele deixa uma molécula ionizada. Ou seja, fica ali um buraco disponível ali para ser preenchido por um outro elétron da banda de valência. Tá? E esse elétron pode vir de um átomo para o outro e preencher aquela posição do elétron anterior. Então, assim, é muitas vezes associado também a correntes que eles chamam de holes, dos buracos, ou correntes dos elétrons. Enquanto os elétrons vão num sentido, os buracos vão em outro. Então, à medida que os elétrons eles vão saindo da banda de valência, vão para a banda de condução, eles deixam uma vaga, deixam uma posição livre lá na banda de valência onde ele estava, que pode ser preenchido por um outro elétron de uma outra molécula do lado, surgindo um buraco aqui. E assim esse buraco ele vai também viajando à medida que os elétrons também viajam no sentido, tá? Deixa eu só refazer a apresentação aqui, que é o meu que está meio que travadão. Vou compartilhar de novo com vocês aqui.
Deixa eu compartilhar novamente. Fica mais fácil. Deixa eu ver aqui. Cadê? Uai. Era para estar listado aqui o PowerPoint de vocês aqui. Mas, vamos lá, carregar do meu computador. Deixa eu começar aqui. Quem que me chamou aqui? Steve Wonder. Onde você tirou isso, Rafael? Você tá com problema, Rafael. Vai rindo, Lucas. Tá lembrado que isso tudo está sendo gravado, tá, gente? Isso vai ficar pra eternidade. Vai pra nuvem e ninguém vê mais. Vai, meu filho. Esse negócio tá na frente aqui me atrapalhando. Pudega esse troço aqui. Como é que some com isso aqui daqui? É pra mim, ô Ricardo. Eu que tô com dificuldade aqui, porque tem uma barra aqui que fica na frente aqui do slide. E eu não tô conseguindo tirar essa barra aqui, tá me atrapalhando para ver o material. Mas tudo bem. Vamos seguir, tá? Então a concentração desses elétrons e dos buracos em função da temperatura é dada por essa fórmula aí, tá, pessoal? Então a microeletrônica ela evoluiu muito com transistores, microcontroladores, processadores, etc. Exatamente com o uso aí dos semicondutores, tá? Os semicondutores foi uma verdadeira revolução aí dentro da microeletrônica e por isso que a gente tem lá o Vale do Silício, porque o silício a gente dopa materiais condutores com silício, transformando em semicondutores também, tá? A gente vai dividir os condutores de acordo com o tipo de dopagem que eles falam. O que é dopagem? É inserir esses elementos dentro dos materiais para ter essa ou seja, eu tenho um condutor, insiro esses materiais dentro da rede da liga metálica lá e aí eu obtenho ou doadores que doam mais elétrons ou mais buracos, digamos assim, dentro da rede cristalina, tá? Eletrônica básica 2, tá bom. Então assim, eu tenho átomos de fósforo, arsênio, tá, nióbio, etc. Ou galho, índico e etc. Dependendo do tipo de elemento. A gente não vai entrar nesses pormenores aqui não. Só para vocês terem ideia de como isso aí compõe circuitos integrados, transistores, etc. São baseados nesses caras. Não tem para onde graças a exatamente esse tipo de material de semicondutores que nós temos hoje em dia em termos de tecnologia e etc. Já os supercondutores, e é só uma curiosidade, não é foco nosso aqui falar de supercondutores, só para vocês saberem, são materiais que não têm resistência nenhuma elétrica à movimentação dos elétrons. Eles conduzem os elétrons com resistências baixíssimas, tá? Ou seja, então os elétrons eles vão pagar um preço energético muito baixo para poder manter uma corrente elétrica. E normalmente eles ocorreram em baixíssimas temperaturas. Hoje temos sempre condutores com temperaturas relativamente altas, não tão baixas assim. Materiais que são isolantes a temperaturas ambientes, quando baixam a temperatura, podem apresentar supercondutividade. Materiais que são condutores a temperaturas ambientes, quando se baixa em temperaturas, pode apresentar-se não supercondutores, sim, na realidade isolantes. Existem na realidade isso aí não é uma regra direta, existe todo um estudo na física quântica para exatamente estudar esses elementos chamados supercondutores. Bom, se a gente tiver um condutor esférico, tá, o excesso de carga, exemplo de supercondutor, você pode basicamente metais como ouro, se você abaixar lá uns 200 graus Kelvin negativos aí, 200 graus negativos, quer dizer, Celsius, você consegue chegar na supercondutividade. O que os caras fazem hoje basicamente, Olivelto, é combinar ligas diferentes aí para poder tentar chegar na supercondutividade a temperaturas não tão baixas, tipo menos 20 graus Celsius, menos 30 graus Celsius,
ou a temperatura aí do hidrogênio líquido, do nitrogênio líquido, menos cento e poucos graus Celsius, que é o que acontece, assim, seria mais factível no dia de hoje, sacou? Bom, uma coisa que a gente vai depois ver é que no caso de condutores, aonde vai estar as cargas livres? As cargas livres sempre vão estar na superfície. Então, se eu tiver, por exemplo, um condutor esférico e eu colocar uma carga extra, uma carga livre a mais nele, tá? Essa carga ela vai ser distribuída uniformemente na superfície desse condutor, tá? Então, se eu colocar uma quantidade de elétrons em uma casca esférica condutora, esses elétrons vão se repelir uns aos outros, vão se distribuir na parte externa dessa superfície, tá? Benjamin Franklin, que foi um dos primeiros caras a estudar essa parte de correntes elétricas, etc., naquela famosa experimento aí que ele amarrou uma chave lá na pipa, ele imaginava que a corrente elétrica era um fluido. Já conversamos sobre isso, né? Esses caras associar muita coisa que a gente faz no estudo de circuitos, algumas coisas na parte de corrente elétrica, parece a associação a um fluido, né? Uma corrente elétrica. Então a gente imagina que isso é um fluido, mas na realidade ele não é um fluido, né? Hoje eu sei que na realidade sabemos que a matéria é composta por átomos e eu tenho elétrons ali e as cargas elétricas são discretas. Na realidade existe um fator que é uma razão múltipla, que é exatamente a carga, o E, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. E aí, quais são as cargas elétricas que esses caras podem ter? Múltiplos de E, ou negativos ou positivos, tá? Então, a carga de um elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. A carga de um próton é mais, a carga de elétron é menos isso. Então, os elementos, as partículas, etc., eles vão ter cargas elétricas que vão ser múltiplos desse valor aí em nível quântico, tá? Ou seja, é discreto, é quantizado. Por isso, quando a gente fala de mecânica quântica, física quântica, é porque as coisas são quantizadas, tá? Não são contínuas na natureza. Bom, um princípio muito importante para a gente que é o chamado princípio da conservação de carga elétrica, ou seja, num sistema eletricamente isolado, ou não estou dando nem retirando, ele está isolado, a soma das cargas negativas e positivas se mantém constante. Ok? Então, ou seja, se eu tenho lá um condutor, ele está isolado, eu vou ter X cargas positivas e X cargas negativas. Tá? Essa soma ela é constante, se ele estiver isolado. Se eu aterrar, se eu ligar ele a um outro condutor que tem cargas em excesso, eles vão chegar no equilíbrio ao final. Tá? Mas se eles te mantêm isolado, eles vão se equilibrar, as cargas vão se equilibrar e no final eu vou ter a mesma quantidade de cargas positivas e a mesma quantidade de cargas negativas. Então, por exemplo, aí, pessoal, no material. Cara, tá acontecendo algum problema aqui nessa apresentação aqui. Deixa eu cancelar esse negócio aqui. Eu vou abrir o PDF aqui que vai ficar mais fácil para eu poder levar com vocês aqui. Vamos lá. Capítulo 3. Capítulo 3, tal. Deixa eu compartilhar aqui com vocês de novo aqui, pessoal. Mas não via Teams, tá? Mas dentro do meu PPT, tá? Vocês estão conseguindo enxergar aí? Sim. Então tá, beleza. Então vamos seguir aqui porque fica mais fácil para mim. Bom, pessoal, olha só. Um material de cobre com 3,11 gramas vai ter a mesma quantidade de cargas positivas e negativas. Então qual é a magnitude da quantidade de cargas positivas no material? Então, vamos lá. Qualquer átomo neutro vai possuir uma quantidade Ze de prótons, tá? Onde a quantidade Ze de elétrons, onde Z é o número atômico daquele material.
Então, E é a carga fundamental, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, tá? Assim, a quantidade de carga no material e no produto vai ser o produto do N vezes Z, onde N é o número de átomos no material e a carga elementar, tá? Então, vamos lá. Sendo M a massa molecular do cobre, isso aqui é o símbolo do cobre, tá, pessoal? 6,36, 63,5 gramas por mol. E aí, vamos lembrar a parte da química elementar lá, né, galera? Da época do segundo grau, número do Avogadro vezes a gramas dividido pelo peso molecular dele, eu vou ter um valor aproximado de 2,95 elevado a 22 átomos, tá? O pessoal tá rindo aí, né? Então eu vou pegar a quantidade de átomos vezes o número atômico do cobre, que é 29, ok? Que é a quantidade de prótons que ele tem no núcleo dele, vezes a quantidade de a carga fundamental, ou seja, em 3,11 gramas eu tenho essa quantidade aqui de cargas positivas, 137 mil coulombs, ok? É uma forma que nós temos aí para poder calcular essa quantidade aí de cargas. Bom, linhas de força, outra coisa importante para a gente. Então, vamos imaginar que eu tenho aqui a linha de campo elétrico, tá? Essa aqui é as chamadas linhas de força de campo elétrico. Então, a direção do campo elétrico, quando a gente for descrever essas linhas de força, sempre vai ser tangencial à linha de força. Por que isso? Para a gente poder fazer esquemas como esse aqui, ó, que vocês já estão mais do que acostumados a ver por aí, tá? Esse nível esses esquemas aqui de campos aqui são as chamadas linhas de força. O que a gente na realidade representa para vocês são as linhas de força. O campo ele vai ser sempre tangencial a essas linhas. Numa carga pontual, o campo e a linha de força são paralelos. Mas numa distribuição de cargas como essa, reparem que o campo, as linhas de força, convergem de uma carga para outra, ok? No entanto, o campo elétrico resultante aqui das duas cargas sempre é tangencial a essas linhas. Em um esquema, por exemplo, de cargas iguais, é a mesma coisa. Aqui eu tenho as linhas de força, o campo sempre tangencial aos pontos da linha de força, tá? Essa foi uma representação que Michael Faraday propôs de campos e linha de força, que inicialmente o pessoal não aceitou muito bem, ok? E aí Maxwell depois provou, na realidade, assim, o uso desse tipo de solução de linhas de força para facilitar exatamente a gente conseguir ver esses campos atuantes. Deixa eu só colocar isso aqui por cima, fica mais fácil para nós aí. Bom, aqui um outro exemplo aqui também que vocês podem ver depois do material é exatamente as linhas de campo aqui atuando sobre sementes, né? Eu ponho um conjunto de sementes aqui dentro de um óleo, um líquido, né? Isso aqui é um experimento, e as sementes vão se alinhar às linhas de campo, formando para mim exatamente o desenho aqui das linhas de campo, do campo elétrico imposto aqui, onde essas sementes foram submetidas, tá, gente? Isso aqui é um experimento legal. Eu não sei se vocês têm física, laboratório de física na parte de eletrônica, elétrica, quer dizer, física 2, né? Física 3 de vocês, né? Na minha graduação, esses experimentos aqui eu cheguei a fazer. É bem interessante mesmo, são simples e fáceis de fazer, tá, gente? Bom, se eu pegar um dipolo, por exemplo, olha, isso aqui é interessante, tá? O dipolo ele vai permanecer, mas eu vou ter uma força elétrica resultante sobre o dipolo que é nula. Mas essa força ela vai dar ao dipolo momento. Tendo momento, ele vai rotacionar. Um exemplo de dipolo clássico seria uma molécula de água, H2O. E a gente vai ver daqui a pouco que exatamente pelo fato de eu ter um momento dipolar, ou seja, apesar da força elétrica total sobre o dipolo ser nula, mas ela dá um momento,
e aí isso vai me dar um torque, e esse cara vai poder girar o dipolo, é o que acontece, por exemplo, dentro do efeito do micro-ondas. Por que o micro-ondas ele aquece a água? Exatamente por essa característica sobre os dipolos. A força total é zero, mas ela tem um momento e eu vou ter uma rotação ali, e isso aí vai fazer com que, por exemplo, um princípio do micro-ondas, por exemplo, aconteça, que é exatamente ali para que acaba aquecendo a água, né? Por isso que o micro-ondas funciona hoje em dia. E aí, ó, as linhas de força sendo aplicadas dentro da lei de Gauss, né? Na realidade, a lei de Gauss diz que o fluxo dessas linhas aí para uma superfície fechada é igual à carga contida dentro dessa superfície. Foi o que a gente viu na aula passada, né? Se em vez de campo elétrico aqui eu tiver densidade de campo elétrico, então aqui eu não tenho ε0, porque ε0 vem para dentro da integral e vai ser simplesmente igual à carga contida dentro da superfície. Então a lei de Gauss ela se baseia também nessa densidade de linhas de campo. Essas linhas de campo aqui elas vêm exatamente desse contexto aqui de campos vetoriais, tá? De campos de força ou campos vetoriais para isso. Outro exemplo aqui de aplicação de linhas de campo, por exemplo, em condutores de placas paralelas, né? Aqui eu tenho as linhas de campo sendo representadas entre dois condutores de placas paralelas, né? A gente vai conversar sobre isso aqui quando a gente for ver capacitores. Nas bordas elas têm esse efeito não uniforme, mas se eu esquecer as bordas, me concentrar, por exemplo, nas partes centrais desses capacitores, eu vou ter linhas paralelas, perpendiculares a esses caras, né? E aí eu vou desprezar o efeito de borda. E a gente vai entender como é que fica o campo aqui fora, o campo aqui dentro, se vai ser somativo, se aqui dentro o campo vai ser nulo, se aqui fora o campo, vocês vão ver que o campo fora do capacitor, o campo resultante é nulo, já dá para ver até mesmo pelo esquema, né? Enquanto um campo elétrico gerado por uma placa vai estar no sentido, um campo de intensidade igual, mas sentido oposto, vai ser gerado pela outra placa. Então o campo resultante fora do capacitor é nulo, enquanto que o campo resultante dentro do capacitor não é nulo. A gente vai estudar isso aqui, e isso aqui significa que eu vou armazenar energia aqui dentro, energia elétrica, que é o princípio dos capacitores, que vocês já viram lá em circuito, já viram lá em outras disciplinas, na prática, né? Então por que o capacitor ele consegue armazenar energia? Porque ele tem um campo ali que é imposto entre as placas. A gente vai discutir isso depois sobre capacitância. Bom, vamos ver aqui algumas aplicações aí devido a essas características da natureza mesmo, dos materiais. Uma das aplicações é exatamente o famoso forno micro-ondas, tá? O que acontece? Na água eu tenho moléculas que são livres, tá? Que eles podem se mover de forma relativamente fácil entre as outras moléculas, tá? Essas moléculas H2O da água formam um dipolo, tá? Caracterizam um dipolo. Você tem lá os hidrogênios numa parte e o oxigênio na outra parte do dipolo, tá? O campo elétrico que um dipolo gera, ele acaba afetando os outros dipolos também. E aí as moléculas acabam ficando ligadas, né? Duas ou três, devido a essa questão do dipolo. Então eu tenho um dipolo negativo, parte negativa do dipolo que é o oxigênio, e a parte positiva do dipolo que é o hidrogênio. Tá? Então eles acabam se atraindo, e devido exatamente a essa particularidade das moléculas de água, nós temos as características que a água tem. Tá? Capilaridade, etc. Então se eu pego um capilar muito fino e coloco sobre um filme de água, a água sobe pelo capilar. Né? Então a resistividade superficial da água e outras características que a água tem, exatamente por causa dessa estrutura molecular da água, essas características de dipolos que a própria molécula da água apresenta. Tá? Bom, quando cada grupo é formado, a energia potencial elétrica é transferida através de movimentos térmicos de um grupo para um outro grupo de moléculas de água. Tá? Quando ocorre colisão entre as moléculas, há uma transferência inversa de energia. Essas moléculas passam energia uma para a outra. Tá? A temperatura da água que vai estar associada ao movimento térmico das moléculas não muda, pois na média a energia transferida é zero.
Então, apesar de eu ter aqui, por exemplo, um copo d'água e ali dentro existe movimento, tem moléculas que estão se movimentando, estão colidindo, tem energia cinética, tem energia térmica envolvida, mas o gradiente final é não nulo, é zero, quer dizer, ou seja, apesar de uma molécula transferir energia térmica para outra molécula, receber de outra molécula, a energia total ali dentro daquele copo d'água, digamos, ele não muda, a temperatura ali permanece. Lógico que existe a parte de troca com o ambiente. Se eu tenho um copo de água gelada, ele vai fazer troca com, com o ambiente, então ele vai perder energia, ele vai esquentar a água, vai esquentar, porque vai trocar energia, temperatura com o ambiente, etc. Tá? Bom, já num forno micro-ondas, a coisa acontece um pouco diferente, né? O que o forno micro-ondas ele faz? Como o próprio nome fala, ele gera ondas, micro-ondas, são ondas na faixa de microns. Essas ondas geram um campo elétrico. Esse campo elétrico é um campo elétrico que fica mudando a direção dele. Então ele fica fazendo com que esses dipolos das moléculas de água comecem a oscilar. Tá? Eles não só oscilar, eles vão começar a ter movimentos rotacional em um sentido, depois em outro. Com isso, eles começam a acumular energia e liberar isso através de energia térmica. Então, a água começa a aquecer. Então, quando eu coloco um alimento dentro do micro-ondas, o que aquece é a água do alimento. Tanto que às vezes você quer tem algumas receitas de micro-ondas, você coloca junto com um copo d'água, junto com esse cara, né, para poder fazer com que a temperatura aumente. Então, na realidade, o efeito do micro-ondas é sobre as moléculas de água que compõem o alimento. Mas por que existe esse efeito? Porque existe dipolos, as moléculas de água elas formam dipolos, e o campo elétrico formado por essas ondas elas vão fazer com que esses dipolos tenham movimento, transferindo energia para esses dipolos. E quando o campo elétrico se inverte, esse dipolo ele retorna e libera essa energia, e é uma energia térmica. E aí a água aquece dentro do micro-ondas, né, que é mais ou menos esse esquema que está aqui. Então, os campos elétricos que oscilam com o tempo que o micro-ondas geram faz com que esses dipolos, que são exatamente as moléculas de água, ficam se movimentando pela rede, transferindo energia e aquecendo. Então, a atuação do micro-ondas na realidade é sobre essas moléculas de água, pela particularidade de serem dipolos, tá? Eles formam dipolos. Então, o estudo desses dipolos é bem interessante para a gente. Os dipolos sempre vão tentar se alinhar ao campo elétrico, tá? Apesar da força total aqui ser nula, eles começam a rotacionar aqui em cima. Ó. Eles têm um torque sobre isso. E aí, ao inverter o campo elétrico, eles vão rotacionar em um outro sentido oposto. Ao fazer esse movimento de oscilatória de rotação de um sentido para outro, eles começam a liberar também energia, porque eu dou energia e eles liberam energia térmica, e a água aquece. Bom, um outro dia a dia que nós trabalhamos também, hoje em dia não mais, seriam os tubos de raios catódicos também, que também aplica direto a questão de campos elétricos também, principalmente campos elétricos estáticos, né? Eu tenho duas placas, e aí eu tenho uma diferença de potencial, um circuito aqui, e aí formo duas placas dentro de um tubo fechado, a vácuo, normalmente com gás inerte, alguma coisa aqui dentro, tá? E aí às vezes eu libero aqui dentro, os elétrons começam a viajar aqui dentro, tá? Esse foi um experimento do século XIX, o J.J. Thomson, ele criou os chamados tubos de Crockers para isso, tá? Esses tubos de raio catódico, eu tenho um eletrodo que é o cátodo e o ânodo, então por isso que raios catódicos. Então, depois ele conseguiu verificar que as cargas que andam aí dentro, que viajam, são cargas negativas, então por isso que o nome é catódicos, tá? Depois isso aí deu origem às televisões de tubo, monitores CRTs, LCDs, e hoje em dia com LED, etc., a maioria não tem mais, mas isso deu origem a toda a parte de televisão e etc., baseado exatamente dentro desse experimento aí do Thomson, tá? Então o que anda aqui dentro, na realidade, que eu explico mais ou menos como funciona o experimento, né? Ele colocou uma placa de sulfeto de zinco embaixo,
e aí você via que o raio defletia ou para cima ou batia em cima na placa de cima, na placa de baixo, dependendo da polaridade dos dois eletrodos, caracterizando assim bem claro assim que na realidade o que viajava ali eram as cargas negativas, tá? Por exemplo, esse mesmo princípio aqui, pessoal, esse mesmo princípio a gente tem no nosso dia a dia para quem usa, por exemplo, impressoras de tinta, tá? Eu tenho aqui uma microgota que é expelida de dentro da carga da tinta. Isso passa por um esquema parecido com o tubo de raios catódicos. Isso é defletido e bate lá no papel. Ok? Então, esse princípio lógico tem muita engenharia envolvida, tem muito controle envolvido nisso, mas esse princípio dos raios catódicos é aplicado diretamente, por exemplo, em impressoras jato de tinta. Tá? Então você tem lá a cabeça de impressão, você tem o cartucho de tinta, sai uma microgota, essa microgota ela é carregada, ela entra num espaço onde existe um campo elétrico ali, que aí a intensidade desse campo elétrico é regulada de acordo com o que se quer gravar e aonde se quer acertar, digamos, no papel, e ele vai e deflete essa microgota e gera impressão no papel. Outra aplicação direta dos raios catódicos seriam os monitores de CRTs, tá? TVs de tubo, ou aqueles monitores mais antigos aí utilizados na área da computação, tá? Também trabalham com esse mesmo princípio de campos elétricos defletindo elétrons aí que estão viajando pelo material, ok? Um pouco mais recente, telas de LCD, que trabalham com cristal tela de cristal líquido, ok? Os cristais líquidos, eles não são, como o nome já fala, eles não são líquidos na realidade, nem mesmo sólidos. Então eles trabalham com polarização ou seja, os raios elétricos, os feixes elétricos passam pelo cristal, geram a polarização na luz e aí geram as imagens que nós vemos, né? De alta resolução, que na época era de alta resolução, e aí eu explico como funciona a rede cristalina de cristais líquidos, eu deixo como leitura para vocês aí. Basicamente, se a gente olhar de forma microscópica uma tela de LCD, vocês vão ver distribuição de cristais, eles parecem exatamente de polos. Esses caras, através de campos elétricos, eles vão se alinhar de uma forma que vão gerar uma polarização na luz, e aí vai gerar o que nós temos aí de cores, etc., tá? Baseado no LCD. Através de campos mesmo, eu consigo orientar essas moléculas ali dentro, ok? Dentro dessa fase nemática ali da rede de cristais de cristal líquido, que é o LCD. Não sei se alguém já quebrou uma tela de LCD. Quem tem notebooks mais antigos sabe, por exemplo, se eu tenho um monitor de LCD e aí eu vou para um ambiente muito frio, ele começa a ter um comportamento estranho, porque o LCD dele é sensível à luz, ok? Então essa temperatura, a luz é a temperatura. Então se eu estou em ambientes muito quentes ou ambientes muito frios, as telas de LCDs passam a ter um comportamento estranho, eles passam a não representar as coisas direito, passam a ter rastros, etc. Tá? Diferente de plasma, que eu não tô falando nem do efeito burn-in, tá? Que é quando eu tenho uma imagem estática parada muito tempo na LCD e acaba queimando a tela, né? Que é isso exatamente por causa desses painéis aqui, tá? Na realidade, sim, um LCD ele combina 4 fatores: a luz que precisa ser polarizada, quem é que polariza? É exatamente a rede cristalina, que vai se organizar na vertical, na horizontal, e a luz vai atravessar essa rede cristalina e polariza essa rede, tá? Os cristais líquidos, tá? Que eles vão se organizar para poder mudar essa luz polarizada. A estrutura desses cristais que são alterados com a corrente elétrica que passa por eles, que a gente vai, de acordo com o nível de cor que eu quero, intensidade de luz, ele ajusta essa corrente elétrica, tá? E filtros que são aplicados na tela.
Lembrando, pessoal, que isso aí acontece célula a célula. Como isso acontece numa velocidade muito alta, o nosso cérebro interpreta como sendo uma imagem. Se a gente conseguisse capturar na mesma frequência com que essa imagem é construída, a gente não veria uma imagem, a gente veria pontos sendo apagados e sendo acesos na tela, ok? Tanto que tem frequência de 60 Hz, 120 Hz, 90 Hz, etc. Está muito ligada ao tempo de refresh dessas telas. O olho humano ele tem uma limitação, na verdade, para capturar essas frequências de refresh. Como a gente não consegue capturar isso, essas frequências de refresh, para nós é como se a tela estivesse sendo desenhada de uma vez só, de uma forma só, tá? Monitores de CRTs, então, que eles leem de cima para baixo, na realidade os feixes vão varrendo de cima para baixo, igualzinho uma impressora, mas em uma velocidade muito alta, nós não conseguimos capturar isso. Mas se eu pegar um monitor desse e filmar, numa frequência próxima ou abaixo ou acima da frequência, eu consigo ver aquelas listas passando, exatamente quando tem, por exemplo, entrevistas, etc, que você vê lá uma lista preta passando nos monitores no fundo, tá? Exatamente por causa desse tempo de refresh entre o filme e ele consegue ver o desenho ali do CRT do fecho, ok? Bom, pessoal, isso é mais assim conteúdo mesmo prático de Eletromag para vocês. Tá? Tem alguns exercícios nessa área aí que eu vou passar depois. Alguma dúvida aí, pessoal?